Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Olha, esse vídeo eu acho que é esperado por muita gente, principalmente pelo técnico Renato Portaluppi. Wilson Cneme, esse cara que tá aí mais à direita na sua tela, eu acho que é isso, né? É o Wilson Cneme, que tá com um casaco preto liso, tá? Ex-árbitro de futebol, comandante, chefe da arbitragem, ao lado do Péricles Bassols, gerente do VAR da CBF. Eles gravaram um vídeo, cara, o vídeo completo tem, deixa eu ver aqui, 44 minutos. Mas eles analisaram todos os lances. Vários outros lances do futebol brasileiro foram analisados, porque toda terça-feira, por justiça, sai no canal oficial da CBF uma explicação sobre tudo que aconteceu no futebol brasileiro. Beleza. É óbvio que a gente tem que saber sobre o que foi falado do Grêmio, do pênalti não marcado em cima do Bitelo e quais as explicações que são dadas ou que foram dadas por eles. E eles falaram, mostraram o áudio do VAR e deram suas explicações. A minha meta aqui é ver junto com vocês pra gente saber se a gente concorda. Vamos lá. No jogo Grêmio e Botafogo, que era um jogo também bastante importante da rodada, uma outra situação de área penal, né? Vamos ouvir então os áudios tanto do árbitro de campo quanto dos VAR. Vamos lá? Dos VAR. Tudo certo? Dos VAR. Tudo legal? Feito pra mim? Nada! Tem um braço! A camisa Pega o posta pra mim. Pega a 4. Não Aí, é a o que 4. derruba ele. Aí. Ele Solta, sente esse contato solta. e cai. Ok, Flávio, ouvimos, estamos checando. Olha, presta atenção nesse primeiro detalhe. Quem fica falando essa situação é Flávio... É o Flávio, que é o árbitro de campo, tá? É o árbitro principal. É ele que fica falando, é leve, tem o contato, mas é leve, ele puxa... O cara viu todo o lance, ele viu o lance. Só que ele chegou à conclusão que não foi na intensidade para derrubar o Bitelo. Vamos lá. Ok. Solta a velocidade normal pra mim. Normal. Ok. Aí esse toque, tem esse contato do braço, mas não é impactante pra ele cair. Agora, esse áudio mais limpo, que não é tão gritado, são os caras do VAR que falam, olha, tem esse contato do braço, mas não é impactante para ele cair. Dessa forma, entendeu? Não é suficiente para derrubar, tá? Ele sente, sim. Tem um contato com a mão na camiseta, mas não é suficiente. Ó, na minha marca. Aguarda, tá, Flávio? Ó, na minha marca aqui, ó. Na minha marca. Tem um possível bloqueio. Aí a jogada vai seguir a do Bitelo. E aí sim que... Detalhe que é interessante pra galera ver isso. O Bitelo foi derrubado, a jogada seguiu, o Flávio seguiu apitando e o VAR seguiu vendo e revendo aquele lance do Bitelo pra saber se marcaria o pênalti ou não. Porque às vezes a gente diz, o VAR não fez nada. Não, o VAR segue trabalhando. A bola tá rolando lá e tem alguém do VAR vendo o lance específico polêmico. Muito bem, então a gente analisa, se puder... Esse é o Cneme que vai dar as explicações agora. Voltar para mim, Juliano, lá naquela câmera aberta, né? Na câmera aberta, primeiramente, né? A gente vê a construção através, primeiro, do posicionamento do árbitro. A gente vê que vem uma bola numa zona difícil para ele, mas ele se aproxima e o Flávio Souza é muito claro no que ele fala, né? Que ele vê um agarrão, mas que o agarrão não impacta a queda do jogador. Muito leve. É muito leve para a queda do jogador. E a gente aí nos remete à regra. O que é agarrão na regra? Agarrão na regra, para o futebol, como é um esporte muito dinâmico, de muito contato físico, para o futebol, o fato de você agarrar a camisa, o simples fato de você agarrar a camisa, não constitui uma infração, né? Ele tem que ter impacto, né, nos movimentos do jogador, tem que impedir ou dificultar para que esse jogador jogue, né? Olha, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira explicação do Cneme, que é o chefe da arbitragem. Eles, obviamente, têm que admitir que teve o puxão, porque puxa, e aí depois o cara abre a mão no peito do Bitelo. Só que ele acha que não teve impacto. E aí ele fala, a regra não diz nada do seguinte, não pode puxar. A regra diz que tem que ser um puxão que tem impacto no jogar. E na nossa visão, corretamente aqui, o Flávio, com bom posicionamento, ele interpreta realmente que essa mão, em princípio, é uma mão que tem potencial para se tornar infração, né? Mas que ela perde peso quando o jogador desiste de acompanhar a jogada e vai ao chão, né? Talvez se ele tivesse seguido na ação e o jogador não soltasse ele, provocaria uma infração, que é a situação de impedir que o jogador jogue.
né? Isso aqui me pegou. Essa explicação, porque o Bitelo, ele claramente, quando ele sente que ele tá sendo puxado, ele para de uma vez por todas. Essa talvez a única explicação, assim. E o Bitelo faz uma espetacularização na queda que, tipo, foi desproporcional, assim. Ninguém cai por ser puxado daquele jeito. Só pararia e, sabe, reclama. Mas daí ele cai, se joga e tudo mais. Mas realmente não é esse tipo de contato entre jogadores de agarrão que a gente quer sancionar, né? Perfeito. E a gente ainda escuta aqui a comunicação do Flávio, que é muito forte, muito forte. Esse aqui é o Péricles Bassols, que é ex-árbitro também, e ele é o gerente do VAR. Ele que cuida do VAR no Brasil. Uma comunicação. Pode pôr no replay, pro replay de detalhe, faz favor? Conectado com a jogada, e ele narra para a cabine os elementos que levaram. Se você parar, né, no momento do agarrão e a gente tirar uma foto, no momento que agarra, faz favor, né, a gente já percebe que é desproporcional a queda do jogador, a maneira como ele vai ao solo. Foi o que eu falei antes. O Bitelo, olha aí, parece que deram um tiro no peito do Bitelo. Realmente, isso a gente não pode negar que o Bitelo fez. Olha só, ele tá assim, ó. Isso, acho que qualquer um vai ver que foi além do que foi o puxão de fato. Com o movimento do agarrar, né? Ele é absolutamente desproporcional, tá? Eu tenho até como curiosidade, nessa sequência dessa ação, só como curiosidade, se nós repararmos essa mesma ação, que é a ação seguinte, né? O defensor do Grêmio também tem uma ação, na nossa visão, uma ação de jogo, de contato, de busca por espaço. É que assim, se botar o Kahneman na conversa, vai ter o Kahneman faz uns 12 pênaltis iguais àquele, puxando camisa e tal. Aí, ó, mostraram um lance seguinte, que é o Kahneman fazendo a mesma coisa que o Grêmio reclama do Bitelo. É uma boa. Os caras deram uma resposta pro Grêmio. De tentar dificultar o arremate do adversário sem infração. Não é porque eu seguro a camisa, não é porque eu ponho a mão que eu estou cometendo uma infração. A regra é muito clara nesse sentido. Tem que ter impacto, tem que ter dificuldade para esse jogador jogar ou tem que derrubar esse jogador efetivamente. Senão a gente não pode considerar como uma infração. Olha aqui, então temos uma orientação do chefe da arbitragem. Não basta só agarrar. Tem que agarrar e tem que ter um impacto. O problema é quem é que vai diagnosticar qual é o tamanho desse impacto. De repente o cara que viu o lance do Bitelo acha que o impacto é suficiente para pênalti. Ou depois alguém que viu o lance do Kahneman, esse árbitro não deu no Bitelo, não deu no Kahneman. Eles estão se defendendo assim. Mas o problema é que daqui a pouco vão ter 2 pênaltis, sabe? Vai ter pênalti pró Grêmio e o Kahneman vai fazer um pênalti porque outro árbitro vai interpretar de outra maneira. Só que agora nós temos uma orientação, pelo menos pública, provavelmente isso já foi falado internamente para os árbitros, do chefe da arbitragem, que é esse camarada que está na tela aí, dizendo, olha, não basta só puxar. Tem que puxar e tem que ter o puxão mesmo, não é só aquele agarrãozinho e tal, que não faz diferença. Perfeito, Sereno. Só para tratar da perspectiva VAR, no lance em questão, o Flávio está muito bem posicionado e narra, volta lá, faz favor. E narra os elementos que ele entende para não marcação. Ele diz que é um contato mínimo, um contato leve, que ele vê sim um agarrão na camisa mais leve e que não é esse agarrão que gera a queda do jogador. Isso por si só já demonstra o que ele viu e interpretou da jogada. A equipe VAR faz a sua interpretação, analisa a imagem junto com a narrativa dele e chega à conclusão de que esse não é um lance para intervenção VAR e da nossa linha. Nesses replays que eles ficam mostrando aqui, de fato, não é favorável pro Bitelo, porque, tipo, eles ficam mostrando ali um negócio que, cara, tem o contato, mas não é, ninguém, sabe, arrancou o braço do Bitelo. E chega à conclusão de que esse não é um lance para intervenção VAR e da nossa linha de intervenção. Importante, né, Péricles, que o slow motion nessa jogada a gente perde. Para você entender se esse jogador for impactado, né, ele não conseguiu jogar, se ele foi derrubado pelo agarrão, nós temos que ver em velocidade normal e numa câmera aberta. Se eu fizer em slow motion ou se eu parar uma foto,
né, realmente pode representar outra coisa que não é a realidade da ação. Não se analisa futebol em slow motion e foto. Isso pode ser um complemento, mas em geral, para a gente perceber intensidade, perceber impacto, a gente tem que avaliar em velocidade real, e esse é um dos nossos treinamentos. É como a gente recomenda a análise de uma jogada como essa em geral. Agora nós vamos... Olha só, essa última fala deles foi uma resposta pro Grêmio, porque o Grêmio postou o frame da imagem na sua rede social e tudo mais. O Grêmio foi lá e fez, tem no Twitter do Grêmio, no Instagram e tal, nas redes sociais. O Grêmio foi lá e disse, olha, tá aqui, como é que não marcaram um pênalti e tudo mais? E os caras, aqui é uma resposta clara. É óbvio, eles não citaram o Renato, o CNM foi várias vezes citado pro Renato que ele tinha que aparecer, o cara apareceu, como toda terça aparece, tá no site da CBF, toda terça um vídeo sobre a arbitragem, explicando tudo que aconteceu na rodada e tudo mais. Enfim, tá aí a explicação. Eu nem vou dizer se a explicação ela é boa ou ruim, eu só vou dizer que essa é a explicação da CBF. Primeiro, o árbitro estava bem posicionado, o árbitro narrou corretamente para o VAR ficou checando o lance, o VAR concordou com o árbitro de campo que não era um lance para pênalti, então não teria o porquê alguém ir no vídeo a mais para olhar essa situação. E para eles, a regra é clara, segundo o CNM, não basta só puxar, tem que puxar e tem que ter intensidade. Olhando no frame, parece que foi um puxão, um agarrão maluco que arrancaram o braço e que tiraram o jogador de jogar. Olhando no replay, em tempo normal, sem necessariamente a câmera lenta, a CBF concluiu que foi um lance normal, sem intensidade, e pesou contra o Bitelo. O fato dele, vamos dizer assim, cair espetacularizadamente e não necessariamente condizente com os puxãozinhos que ele recebeu. Enfim, são as explicações da CBF, agora cada um vai analisar, vai ter o lado do que você analisou do campo, das reclamações do Grêmio e agora também do chefe da arbitragem da CBF. E aí? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.